Bom dia, galerinha. Hoje nós teremos mais uma aula aí de filosofia, página 8. Então vamos lá. Nós daremos continuidade aí ao tema, né, o bem e o mal. E hoje nós teremos aí uma história. Então vamos fazer a leitura com atenção. Vamos lá. Conectando com, página 8. Existem muitas histórias que nos ajudam a pensar sobre o bem e o mal. Nelas, há personagens com atitudes que representam o bem e outros, conhecidos como vilões, com atitudes que representam o mal. Então, o que vocês irão fazer aí? Vocês irão fazer a leitura do texto. Olha lá o título, ó. Os Três Lobinhos e o Porco Mau. Fez você lembrar de qual história? Então, vamos lá para a página 9. No caderno, vocês irão responder as questões aí, A, B e C. Vocês farão o cabeçalho, coloquem lá a aula, Aula de filosofia, a página, a data, viu, gente? Registra tudo bonitinho para depois não ter erro, Então, vamos lá na questão A. O texto indica se os lobinhos e o canguru eram bons ou maus? Explique sua resposta. Então, após a leitura, vocês irão confirmar essa pergunta. B. O texto afirma que o porco era mau. Você concorda com isso? Por quê? C. Antes de ler o texto, se alguém dissesse que ele lhe contar uma história em que os personagens são alguns lobos, um canguru e um porco, qual deles você imaginaria ser o vilão? Por quê? A questão 2, nós faremos aí em outro momento, gente? Na sala de aula, retomando o tema aí. Olha aí o lápis na mão. Ao ler o texto, Os Três Lobinhos e o Porco Mau, você se lembrou da fábula Os Três Porquinhos? Os Três Lobinhos e o Porco Mau fez, relembrar aí a história dos três porquinhos mesmo. Essa fábula foi publicada pela primeira vez aproximadamente há 200 anos. Depois, ganhou diferentes versões e se tornou conhecida em vários países. Seu objetivo principal era alertar sobre as consequências negativas da preguiça. Lembram que a mãe dos três porquinhos deu um dinheiro para cada um comprasse material para construir sua casa? Um de palha, um resolveu fazer de palha, o outro de madeira e o outro de tijolos. E aí, teve consequências, não teve? Para quem fez a casinha de palha, de madeira, a casa não ficou forte nem resistente. O que aconteceu? Então, olha aí uma versão. Vocês irão pesquisar uma outra versão aí. E olha lá, ó, sobre a versão aí dos três porquinhos. Por escrito ou em forma de desenho, registre as atitudes do lobo nessa versão. Nessa versão aí, ó, caracterizam esse personagem como mau. Então, vocês irão escrever ou desenhar aí, gente, atitudes do lobo. Então, fica fácil aí para vocês. Vocês irão escolher se vocês irão registrar, com escrita ou com desenho, certinho? Da versão escolhida por vocês aí. Na página 10, conectando com. Olha lá, ó, em diversas histórias infantis, o lobo aparece no papel de vilão. Olha, chapeuzinho vermelho. O lobo é um vilão, os três porquinhos, E normalmente é conhecido como lobo mau. No entanto, pense nessa pergunta. Será que os lobos atacam outros animais com a intenção de fazer o mal a eles? Será que é só para fazer o mal? Pensa aí na cadeia alimentar. Por que o lobo ataca esses outros animais? Você já imaginou o que aconteceria com o lobo se não se alimentasse de outros seres? O que iria acontecer com ele se ele não alimentasse de outros seres? E os animais que os lobos normalmente caçam poderiam atacar outro animal, mesmo não tendo garras nem dentes de predador? Então pensa aí nessas questões aí. O próximo texto pode ajudar você a pensar sobre isso. O trecho foi retirado de um livro em que o lobo da história, Os Três Porquinhos, reclama, gente, de ser conhecido como lobo mau.
leia essa história e reflita sobre o que o animal diz em defesa própria. Então, vocês irão fazer uma reflexão sobre o texto aí, né? Olha aí, saiu em defesa dele. A verdadeira história dos 3 porquinhos. Por A. Olha aí, Lobo. Eu sou o Lobo, Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa de nossa alimentação, né? Por comer outros bichos, né, pessoal? Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas o nosso jeito de ser. Se os hambúrguer, né, gente, fosse uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Então, olha aí o que ele colocou aí para você refletir sobre a questão da alimentação dele. É o jeito dele, ele se alimenta de quê, né? Já pensou se ele não comesse? O que iria acontecer com ele? Então, fica aí a dica. Olha as questões aí ao lado, ó. De acordo com a orientação do professor, vocês, colegas, devem decidir o que você pensa, né? Alex Lobo aí merece ou não o título de Lobo Mau? Com essa reflexão que você fez diante do que ele falou. Depois do debate, anote a conclusão a que chegaram e justifique. Né? Se for assim, você vai justificar ou não também. Hora de filosofar aí na página 11. Olha lá, ó, converse com os colegas as seguintes questões. Então, essas questões que nós iremos conversar na sala de aula, que é um tema que está sempre, né, em pauta aí. Olha lá, alguém pode parecer bom, mas na verdade ser mal? E vice-versa, né? Quantas pessoas a gente pensa que é um anjo, né, gente? Mas na verdade não é. E também, né? Às vezes a gente tem pensa que a pessoa é uma pessoa ruim, mas na verdade é uma pessoa boa. As pessoas já nascem boas ou más? Será que a pessoa já nasce ruim? Alguém pode ser mal sem saber ou sem querer? Uma pessoa má pode se tornar boa? Depois eu quero retomar com vocês aí na sala de aula, viu, pessoal? Existem pessoas totalmente boas ou totalmente más? O que é o bem? O que é o mal? Então, são perguntinhas aí, né? Para você refletir. Depois nós retomaremos aí. Olha aí o lápis na mão. Com base no que você e os colegas conversaram e aprenderam sobre o bem e o mal, escreva nos espaços a seguir as palavras que expressam ideias relacionadas a esses assuntos. Então tem aí o bem e o mal. Quais são as palavras que você pode escrever para representar o bem? E abaixo, né, palavras para representar o mal. Então, pessoal, nós iremos só até aqui na página 11, viu? Eu faço a leitura do texto, viu? Para poder compreender direitinho, para poder responder com coerência aí, né, o texto. Então, fiquem com Deus e até mais.